Boa tarde. Claro. Conseguiu aproveitar a viagem para ver alguma coisa do plano? Já viu mais alguns detalhes que me queria? Deixe-me só, antes de responder a isso, dizer que nós temos a pandemia que sabemos e, portanto, isto condiciona muito, mas eu não queria deixar passar o Dia Mundial do Ambiente sem uma visita simbólica a um território concreto do país, e acabamos por escolher o município de Estarreja, e concretamente aqui a Ria de Aveiro. E por isso tem fundamentalmente uma carga simbólica e a importância que o PSD, não só o PSD, mas particularmente o PSD, tem dado ao ambiente e sempre deu ao ambiente ao longo da sua história. E, portanto, não queria deixar passar este dia em claro, e, portanto, é com muito gosto que venho aqui e, ao mesmo tempo, aproveito naturalmente para dar os parabéns ao município de Estarreja, que em concreto ao Sr. Presidente da Câmara, pelo que tem preservado aqui, pela forma como tem feito conviver a indústria. É um município com uma marca industrial forte, mas fazer conviver a indústria com a componente ambiental, que é justamente isso que Portugal e todo o mundo deve procurar fazer. Quanto à sua pergunta, relativamente àquilo que o Governo apresentou de medidas para a recuperação económica. Independentemente de cada uma das medidas em concreto, a maior parte das medidas serão naturalmente medidas positivas, mal fora, se fossem negativas, para pôr pior do que o que está, não fazia sentido nenhum. Agora, é uma verdade que são medidas relativamente desgarradas, tentando responder a muita coisa ao mesmo tempo, e dá-me ideia que sem um norte assim muito definido, um rumo muito definido. Enquanto que aquilo que nós apresentamos, a proposta que nós apresentamos, as ideias que nós apresentamos, estão arrumadas em torno de objetivos muito concretos. E, portanto, são propostas que visam mais o curto e médio prazo, e naturalmente o longo prazo, mas isso agora não interessa, o curto e médio prazo, do que propriamente uma resposta concreta até ao fim do ano. Não sei se o Governo faz isto por força do orçamento suplementar, que assim é só até ao fim do ano, ou se estas são as medidas que o Governo pensa que vai conseguir retomar a economia e dar algumas respostas sociais. Isto agora queria aguardar para ver o que é que o Governo especifica mais sobre isso. Mas parece que já há um plano desnorteado, é isso que está a dizer? Não vamos exagerar, não vou dizer que há um desnorte, nem que é um plano desnorteado. Estou a dizer que o nosso está arrumado em torno de objetivos concretos, que nós ou temos objetivos concretos, ou se queremos tudo, não conseguimos, não é? Enquanto que a forma como o Governo apresenta são medidas que procuram responder mais a situações pontuais, está a ver? E depois há uma medida relevante, agora para os próximos meses continua a ser muito relevante, tem a ver com o layoff, que o Governo alterou e que eu vou-lhe ser sincero, já li aquilo 2 ou 3 vezes e ainda não consegui entender bem o que é que vai alterar no layoff. Já percebi que vão ser afetadas menos empresas, já percebi que há ali um pequeno aumento de 66% para 77% no contributo para os salários, mas não consigo ter a medida muito clara e o Sr. Primeiro-Ministro também não foi muito claro quando a apresentou. Portanto, essa que é uma medida importante para as empresas, eu espero nos próximos dias o Governo conseguir esclarecer bem os portugueses daquilo que pretende fazer com o layoff. Aquilo que nós entendíamos era que até ao fim do ano ele devia ser prolongado nos mesmos termos que está. Portanto, iria haver menos layoff, porque entretanto as empresas abriram, portanto muitas empresas começaram a funcionar, mas também começaram a funcionar, muitas de forma deficiente, na exata medida em que não têm mercado. Portanto, devia manter-se da mesma forma. O Governo faz alterações, eu ainda nem percebi bem se é para melhor ou se é para pior, e portanto vou aguardar que haja uma clarificação disso. Mas acha que as empresas podem... O orçamento retificativo, Sim. que ainda não é reconhecimento, mas qual é o princípio de pensamento, por assim dizer, que tem, ou de ação, e a curiosidade que tem em saber quais são as medidas que vão constar nele? O orçamento, que agora disse retificativo, eu gosto de lhe chamar suplementar, porque em termos de linguagem, não exatamente a linguagem técnica, mas é para as pessoas entenderem, um orçamento retificativo é quando um governo sente a necessidade de retificar qualquer coisa no orçamento que está em vigor. Este é um orçamento suplementar, ou seja, o Governo tem menos receita e tem muito mais despesa por força da pandemia. Portanto, vai ser um orçamento que vai complementar o que está em vigor atualmente, em que vai agravar a despesa pública, vai reduzir a receita e vai agravar imenso o déficit, que é o resultado da pandemia e do combate à pandemia. Portanto, aquilo que
é necessário, que o país precisa, é de um orçamento que complemente, que suplemente o anterior, por forma a que o Governo tenha os meios necessários de combate à pandemia. Por isso eu tenho dito que aquilo que o PSD procura fazer é, com o máximo de boa vontade, tentar aprovar o orçamento suplementar, porque senão o Estado fica sem meios para ajudar as pessoas e para combater a pandemia. Temos de ter noção disso. Portanto, nós temos de resolver os problemas do país, não temos que fazer birras. Agora, pode a proposta de orçamento suplementar aparecer muito diferente disto que eu estou a dizer, não ser só para responder à pandemia, ter outras opções políticas, bom, e aí já teríamos de ver, mas eu penso que não. Aquilo que se impõe é um orçamento que vá complementar o atual para que o Estado esteja municiado com os meios financeiros de resposta à pandemia, daquela que já teve de pagar e que, portanto, e que não estava a contar a fazer, lá mais à frente, naturalmente vai faltar o dinheiro se não houver um suplemento financeiro, digamos. Tem alguma uma espécie de linhas vermelhas, vamos lá dizer assim, em relação àquilo que acha que seja o mínimo aceitável para poder... Não, a linha vermelha é esta. Não, a linha vermelha é esta. Ou seja, se o orçamento suplementar for isto que eu estou a dizer, complementar o atual orçamento naquilo que ele precisa para responder à pandemia, não há linha vermelha nenhuma, é isto. Se for para lá disso, que eu penso que não, mas se for para lá disso, com opções estratégicas de fundo, por exemplo, então aí já é diferente e aí já temos de saber quais são essas opções estratégicas de fundo, que eu penso que não vai ser. Vai ser, como digo, um orçamento com este objetivo. Dr. Rui Rio, em relação ao dia de hoje, soube-se que o próprio Ministério Público pediu que António Mexia fosse, de certa forma, afastado das funções que tem na EDP. Que leitura lhe merece este pedido do Ministério Público? Sobre esse aspecto em concreto, não merece comentário rigorosamente nenhum. Atenção. Sobre a atuação do Ministério Público, em termos de combate, que não estou com isto a dizer que é o caso, mas de combate àquilo que está sempre a ouvir, à corrupção, à participação económica em negócios, todos esses crimes que depois as pessoas chamam de colorinho branco, a atuação do Ministério Público, aquilo que eu acho é que tem sido pouca e tem tido pouca eficiência, tem tido pouca eficácia, porque depois tem havido poucas condenações, julgamentos e muito menos condenações em tribunal. Portanto, quando vejo o Ministério Público a atuar, fico satisfeito, digamos assim. Isto não implica que, neste caso concreto, eu esteja a fazer qualquer juízo de valor. Atenção, não é? Estou-lhe a fazer um comentário geral, que acho que é um problema do país. Reconheço fraca eficácia ao Ministério Público e, portanto, quando o vejo atuar, espero que esteja a atuar com mais eficácia. Dito isto, repito, sobre essa matéria, não faço a mínima ideia, nem estou a fazer qualquer condenação, nem qualquer absolvição, nada em concreto. Dr. Rui, almoçou com o Sr. Presidente da República. Quando é que será o tempo do PSD expressar um apoio público ao futuro candidato Marcelo Rebelo de Sousa? Sabe que as presidenciais funcionam nesse sentido um pouco ao contrário, não é? Normalmente não são os partidos que apoiam os candidatos e pedem em público que eles se candidatem. Portanto, aquilo que acontece normalmente que é o que faz sentido, os candidatos presidenciais apresentam-se e depois os partidos apoiam aqueles que se apresentam. No caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, enquanto candidato, não se apresentou. Nem me disse em concreto em que dia é que se ia apresentar e se ia apresentar. Portanto, o PSD tem de aguardar aquilo que são os candidatos disponíveis e depois apoiar. Se perguntar a minha intuição, eu já disse mais uma vez, acho que ele se vai candidatar, mas formalmente não o disse ainda. Se isso acontecer, merece o apoio do partido. E é preciso também perceber, deixa-me dizer isto para se entender, podemos fazer muita força sobre determinadas pessoas para se candidatarem, mas no caso do Presidente da República, não é no caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, no caso do Presidente da República, portanto, quando se trata não de uma eleição pela primeira vez, mas de uma reeleição, seja qual for o Presidente da República, obviamente que quem está no exercício das funções procura encurtar um pouco aquilo que é a campanha eleitoral e aquilo que é a disputa eleitoral, porque isso depois diminui no exercício da sua função. Portanto, também se compreende, que não é o caso, acontece muitas vezes, que os Presidentes da República em exercício que se pretendem recandidatar, e assim foi sempre desde o 25 de Abril, tenham algum cuidado com esta gestão, porque a partir do momento que se assume como candidato,
está, enquanto Presidente da República, um bocadinho mais diminuído. E o país requer que o Presidente da República naturalmente não esteja diminuído em nada. A tática do tabu. Não é tática nenhuma, não é tabu nenhum. Eu penso que todos têm tido essa atitude, isso é sentido de responsabilidade relativamente ao cargo que exercem, não é? Tá? Obrigado.